Meus amados irmãos, meus amigos, ouvintes deste momento de culto, de adoração ao nosso Deus, esse culto memorial, porque vamos comemorar e celebrar a ceia do Senhor também, mas estamos aqui para iniciar este momento espiritual de adoração, a nossa saudação a todos os irmãos. Que o Senhor Jesus nos abençoe, que o seu Espírito nos controle, nos domine inteiramente neste momento. Nosso abraço a todos. Eu vou ler um texto da Bíblia que servirá de base para o nosso culto, que é sobre a morte de Jesus na cruz. Esse é o tema da nossa mensagem. Romanos capítulo 5, a partir do versículo 6, nós lemos assim: Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Esta é a graça, este é o momento especial, quando nós nos lembramos do grande amor de Deus por nós, sendo nós ainda pecadores. Vamos então orar ao Senhor e vamos durante todo este culto relembrar aquilo que Cristo sofreu por nós naquela cruz. Vamos, baixa sua fronte e vamos orar. Ó Deus e Pai eterno, nós te louvamos neste dia tão especial, porque estamos relembrando o sacrifício e a morte de Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo a grande vitória sobre a morte através da ressurreição. Mas nesse momento queremos relembrar exatamente tudo que ele passou por nós como expressão máxima do teu amor, provado e comprovado na morte de Jesus Cristo. Agradecemos-te, ó Deus, porque sem mérito algum recebemos tudo mediante a tua graça na manifestação mais visível do teu amor. Fica conosco, orienta-nos e abençoa-nos a cada dia para que andemos dignamente na tua presença, fazendo jus a esta experiência maravilhosa de reconciliação contigo por causa do sacrifício de teu Filho Jesus. É a oração que nós fazemos, agradecidos por esta hora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Teremos agora um momento de louvor, de adoração ao nosso Deus. Boa noite, amada igreja. É com muita alegria e satisfação que mais uma vez estamos aqui para prestarmos um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. E neste momento convido a todos a cantarmos juntos o nome para a tua glória. Sobre todo nome, um nome para adorar, um nome que sustenta a terra, um nome que controla o mar, um nome que mudou minha vida. Sem ele eu não posso respirar. É esse nome que me leva a adorar. Ao nome, um nome sobre todo nome, um nome para adorar, um nome que sustenta a terra, um nome que controla o mar, um nome que mudou minha vida. Sem ele eu não posso respirar.
É esse nome que me leva a adorar. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros. Jesus, Jesus, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, para a eternidade, príncipe da paz. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros. Jesus, Jesus, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Um nome sobre todo nome, um nome para adorar, um nome que sustenta a terra, um nome que controla o mar, um nome que mudou minha vida. Sem ele eu não posso respirar. É esse nome que me leva a adorar. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E o principado está sobre os seus ombros. Jesus, Jesus, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros. Jesus, Jesus, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Põe em fileiras os astros do céu e chama pelo nome. Rendição. Neste momento você possa adorar o Senhor com toda a alegria, com toda a honra e toda a glória que Ele merece. Amém. Os astros do céu, chama pelo nome. Diz ao mar, a quem te detenha, agora aos montes. Põe em fileiras os astros do céu e chama pelo nome. E diz ao mar, a quem te detenhas, dá forma aos montes. Soprou em minhas narinas
Deus a vida que devo a Ele. Sonho pra mim um sonho tão lindo, vivo pra Ele. O que fazer diante de um Deus tão glorioso? O que dizer com palavras se até a intenção conhece? Adorar, adorar, adorar e orar contrito. Adorar, adorar e prostrado ficar rendido. Adorar teu nome, Deus. Adorar, adorar, adorar e orar contrito, Senhor. Adorar, adorar e prostrado ficar rendido. O que fazer? O que fazer diante de um Deus tão glorioso? O que dizer com palavras se até a intenção conhece? Adorar, adorar, adorar e orar contrito. Adorar, adorar e prostrado ficar rendido. Te adorar teu nome, Deus. Adorar e orar contrito, Senhor. Adorar, adorar e prostrado ficar rendido.
Continuando o nosso louvor, nada além do sangue. Que nesse momento possa ser um referencial à memória de Jesus ali na cruz, sendo crucificado, dando a sua vida por nós. Que neste momento você possa cantar, dedicando a sua vida, dedicando a vida de sua família, aquele que nos concedeu a vida, morreu a nossa morte, para que pudéssemos viver a vida dele. Jesus, nada além do sangue. Teu sangue leva-me além de todas as alturas, onde ouço a tua voz, falar da tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Yeah, yeah. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu
mais que a neve, alvo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Muito bem, meus irmãos. Então vamos refletir hoje, como já anunciei no início, sobre a morte de Jesus na cruz. E o texto que nós lemos no início serve de base para o que nós vamos dizer aqui no decorrer da nossa mensagem. A primeira coisa que nós queremos dizer é que o cristianismo sempre deu, desde o princípio, o cristianismo primitivo deu muita ênfase à morte de Jesus. E nós até hoje, como cristãos, damos muita ênfase à morte de Jesus, porque esta morte na cruz, que ele sofreu por nós, tem uma significação muito especial para nós. E não há como negar este fato. Os seus seguidores se fixaram exatamente neste sacrifício de Jesus, que sabendo que tudo tinha sido feito como missão de Deus, através do seu Filho, para salvar a todos nós. Então nós, por gratidão, mas também por reflexão, nos lembramos muito, enfatizamos muito a morte de Jesus. Já nós temos a consciência de que os demais líderes religiosos têm a sua grande ênfase não exatamente na morte dele, mas na vida, nos ensinamentos, né? Quando você fala em Confúcio, em Maomé, em Buda, ou mesmo Moisés no Antigo Testamento, quando ele morreu, então todos lamentavam a morte dele, com 120 anos, lamentava a morte de Moisés lá no seu túmulo. Então, os grandes líderes religiosos, eles serviram de inspiração para gerações e gerações, e têm seguidores espalhados em todo o mundo, pelo trabalho que eles fizeram, pelo exemplo, pela inspiração de seus ensinamentos e coisas semelhantes. Mas o impressionante é que no cristianismo a ênfase maior não é exatamente essa, da sua vida exemplar que foi, de sua maneira, de seus ensinamentos incomparáveis. Tudo isso tem um valor muito grande no cristianismo, mas nós nos deparamos e enfatizamos muito a morte de Jesus na cruz. Por isso Paulo diz: pois decidi nada saber de vocês, a não ser a respeito do Cristo crucificado. Aí você vai ver a ênfase que o cristianismo dá à morte de Jesus pela sua importância e pelo seu resultado na vida
dos seus seguidores, que somos nós. Enquanto os grandes líderes como Maomé morreu com 62 anos de idade, Confúcio com 72, Buda com 80, Moisés, como já disse, 120. Jesus morreu com 33 anos. E dividiu a história, não apenas pelo seu ensinamento, não apenas pelos milagres, mas acima de tudo por causa do seu sacrifício como expressão máxima do amor de Deus por nós. Então, meus irmãos, nós entendemos que esse Cristo, com 33 anos, cumpriu a sua missão para a qual veio ao mundo, enviado por Deus, pelo Pai, para ser fiel até o fim, cumprindo a sua missão e dizendo: eu realizei aquilo que precisava ser realizado. Eu cumpri a minha missão. Quando ele diz assim, está consumado, era como se ele dissesse: eu estou realizado, porque eu fiz aquilo que deveria realmente fazer. Assim, os cristãos escolheram a cruz como um dos símbolos do cristianismo, talvez o principal símbolo do cristianismo. A cruz, não a cruz em si mesma, né, mas a mensagem da cruz, e a cruz representa, simboliza esta mensagem do sacrifício de Jesus, ela é grandemente enfatizada em todos os evangelhos e em toda a literatura do Novo Testamento. Então vamos pensar um pouquinho. Essa morte de Cristo representou o quê? Primeiro, ele morreu para expiar os nossos pecados, pela expiação. Ele foi uma espécie que nós chamamos vulgarmente, quando uma pessoa é sempre acusada de coisas que não fez, e alguém diz assim: ele é um bode expiatório. É aquele animal que levou a culpa de tudo. Então Jesus foi realmente a nossa expiação. Ele morreu a morte que era para nós. Ele foi julgado no julgamento que devia ser nosso. Ele foi para uma cruz, quando aquela cruz era minha e sua, e não dele, porque ele nada fez de errado, mas ele cumpriu a sua missão, e ele deu a sua vida naquela cruz, exatamente para expiação dos nossos pecados. Nossos pecados não são apenas injúrias pessoais que temos uns com os outros, porque esse é o lado, vamos dizer assim, horizontal do relacionamento que nós temos uns com os outros, né? Nós temos dificuldades de relacionamento, às vezes não gostamos de uma pessoa por isso ou por aquilo, temos nossos motivos, depois nós nos perdoamos mutuamente e fica aí, por quê? Pecador com pecador. Ninguém tem o direito de julgar o outro porque também tem seus pecados. Embora muitas pessoas não tenham consciência disso, está sempre julgando os outros e não assume os seus erros. Mas em Cristo não havia isso. Aí é uma relação realmente vertical, em que nós temos a nossa relação com Deus quando nós ferimos uma pessoa. Porque quando eu cometo um pecado, qualquer que seja ele, eu estou errando o alvo daquilo para o qual eu fui criado, para o louvor e para a glória de Deus. Portanto, quando eu cometo um pecado, quando eu erro, quando eu falo coisa que não devia falar, quando eu penso coisa que não devia pensar, quando eu pratico coisas abomináveis, eu não estou apenas atingindo as pessoas ao meu redor. Eu estou, acima de tudo, atingindo a santidade de Deus. Então, Jesus Cristo tomou sobre si todos os nossos pecados para que nós realmente tivéssemos esta certeza de que em Cristo os nossos pecados foram todos eles perdoados pelo sangue do Senhor Jesus. E aí, qualquer pecado que cometemos, primeiro atingimos a Deus e depois a nossa relação com os outros é coisa que a gente tem que administrar cada dia. Assim, como Deus poderia agir para expressar ao mesmo tempo amor e justiça? Ele nos ama e o seu Filho morreu por nós. Mas ele é justo. E essa justiça se caracterizou exatamente no comportamento, na vida e no exemplo de Jesus Cristo. Na cruz, o amor e a justiça divinos foram reconciliados e evidenciados, sim. Ali na cruz estava o amor e ao mesmo tempo a justiça. Ele recebeu, Jesus Cristo, o julgamento que merecíamos, nós.
Ele levou o nosso pecado, pagou a nossa dívida e morreu a nossa morte, libertando-nos da culpa e da condenação eterna. Por isso o cristão, ele tem a consciência de que continua neste mundo e continua pecador, mas ele tem a certeza de que os seus pecados estão perdoados por causa do sangue de Cristo. Como diz João, os nossos pecados, todos eles, se confessarmos, nós seremos todos perdoados pelo sangue poderoso de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado. O primeiro aspecto é o da expiação. Jesus morreu na cruz exatamente para que nós fôssemos perdoados e ele assumisse a nossa culpa ali na cruz. O segundo aspecto importante é que ele morreu para revelar o caráter de Deus. O caráter de Deus. Aí entra o aspecto da revelação. Deus se revelou em Cristo Jesus, tanto agindo com amor, como também com justiça. Assim como nós, no dia a dia, revelamos o nosso caráter, nosso relacionamento uns com os outros, com as nossas ações, Deus também. Ele se revela em Cristo para nós, para que entendamos qual é o seu caráter, E conforme Romanos 5,8, Deus prova, que nós já falamos, o seu amor para conosco. Então, é uma questão de caráter. A base da própria essência do ser supremo que é Deus é o amor. João diz, Deus é amor. E esse amor não podia ser negado. Ele expressou por nós, quando morreu na cruz, para revelar o caráter de Deus. O fundamento e a base de tudo foi exatamente o seu amor por nós. Muitos críticos podem dizer, como é que esse Deus é amoroso? E acontecem tantas tragédias, e acontecem pestes, fomes e coisas que nós estamos experimentando no Brasil e quase no mundo inteiro. Como acontece isso, se Deus é amor? E os críticos levantam essa questão. O cristianismo não oferece evasivas a tais perguntas. Ele não oferece, mas oferece recursos para que os cristãos suportem todo tipo de aflição na vida. Então não adianta você querer explicar esses aspectos. O que é fato é o seguinte, Deus nos amou e deu Jesus para nós. Morreu por nós, tomou sobre si as nossas dores e os nossos pecados. E agora nós estamos diante dele que revela o caráter de Deus por nós. Porque se ele permite que algumas coisas aconteçam de ruim conosco, essas coisas servem para aprimorar o nosso caráter diante dele, a nossa relação com ele. Então isso é importante, é fundamental ser entendido. Ele não evita que certas coisas acontecem, mas ele vai estar sempre segurando a sua mão, presente na sua vida. Ele jamais vai lhe abandonar, aconteça o que acontecer. O amor de Deus é a principal face do caráter da parte de Deus revelado em seu Filho. Ele poderia ter mandado um anjo, ele podia ter escolhido um intermediário, um dos profetas, mas ele escolheu exatamente o seu Filho. Ao enviar seu Filho, ele estava em última análise enviando a si mesmo. Ele estava se entregando por nós na demonstração patente do seu amor. E aí os versos 6 a 10 mostram que ele morreu por pecadores, rebeldes, sem Deus como nós, e como toda a humanidade, para que através de Cristo nós pudéssemos entender o caráter pleno de Deus. Mas existe esse amor divino que ele nos ensina a viver, a amar, a servir, a sofrer e até morrer. Ele nos ensina a encarar a morte com naturalidade, com certa tranquilidade, porque ele sabe de que o seu destino final será a eternidade com Deus. E eu digo sempre, o valor de um presente é medido pelo que custa ao seu doador. Ao seu doador. E quanto o presenteado merece.
Vejam bem, eu vou repetir. O valor de um presente é medido pelo que custa ao seu doador, quem está doando. Quanto custou? Foi sacrificial? A pessoa deu de si mesmo? Ou foi aquele presentezinho de uma coisa que estava lá engavetado que você não queria mais? Então, o valor de um presente é medido pelo quanto custa a quem faz a doação. Mas ao mesmo tempo, vale também quanto o presenteado merece. No nosso caso, ele nos deu o melhor presente, deu de si mesmo na cruz por nós, sem que nós merecêssemos. Ele deu tudo. E nós, apenas pela graça, tomamos posse deste presente, desta bênção maravilhosa. Este é o caráter de Deus revelado a nós, um Deus que ama, que nos ajuda a viver, nos ajuda a caminhar, nos ajuda a suportar, nos ajuda a estabelecer critérios de andamento na sua presença e nos ensina, inclusive, como eu já disse, até a morrer. Então este é o Deus que se revela para nós. Mas em último lugar, nós temos na cruz o Cristo que morreu para conquistar os poderes do mal. Conquista, mesmo num ambiente tenso, como era do cristianismo primitivo, não havia derrotismo entre os cristãos. Você lê o Novo Testamento, a palavra de ordem é sempre alegria, é sempre a vitória, apesar de todas as perseguições, de todo o sofrimento, de todos os problemas, de todas as dificuldades, a ausência de cuidados da parte dos governantes, de tudo que acontecia, de todas as pestes, apesar de tudo isso, o cristianismo estava sempre sendo realmente sustentado pela alegria, pela vitória, pela certeza em Cristo Jesus. Graças a Deus, diz o apóstolo Paulo, que nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo. Quer dizer, ele não estava ali se lamentando, ele não estava mostrando o lado derrotista da situação. Ele estava mostrando que dava graças a Deus, que nos dá a vitória, mesmo em meio às aflições. Se sentia vitorioso por meio de Jesus Cristo. Vocês sabem que Paulo sofreu muito por causa de Jesus Cristo, mas ele considerava aquilo uma vitória. E em todas estas coisas, diz ele em Romanos 8,37, em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, Jesus Cristo. Somos mais vencedores em Cristo Jesus. E atribuíam a vitória sempre ao Cristo crucificado. Não havia vaidade humana. Eu sou o tal, eu sou, por causa de mim que as coisas estão bem. Eles sempre diziam, em tudo isso, nós damos graças a Deus e glorificamos a Jesus Cristo que nos dá a vitória. Na cruz, a vítima é o vencedor. E a cruz é o seu trono de onde governa tudo, onde governa o mundo. A cruz foi a vitória conquistada, mas a ressurreição foi a vitória endossada por Deus. Isso é importante para nós entendermos. Como é importante você entender que a cruz, se parasse na cruz, nosso evangelho, como diz Paulo, seríamos as mais miseráveis da criatura, se crêssemos somente até a morte dele, igual os outros líderes religiosos. No caso, é que a nossa experiência com ele continua. Ele foi colocado na cruz, morreu, foi sepultado, mas ele venceu a morte. Jesus resistiu em vida a todo tipo de tentação. O mal quis lhe pegar de todos os momentos. Teve um momento que ele foi para o deserto para ser tentado, 40 dias, uma quarentena. Ser tentado. E o inimigo tentou de todas as formas, olhando para as necessidades daquele momento, olhando para que ele estava com fome, 40 dias sem comer, então transforma essas pedras em pão, e etc., para tentar de todos os meios. E Jesus não cedeu ao inimigo. Ele resistiu a todo tipo de tentação, que era para desviá-lo da sua missão. Mas ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, como nós sabemos. Jesus descartou
desobedecer a Deus, descartou odiar os inimigos e usar o poder mundano que ele poderia ter usado. Ele chegou a um nível de popularidade que preocupava o Império Romano. Esse homem está regimentando muita gente, ele poderia ter usado esses poderes do mundo, mas não era essa a sua missão. A sua missão, como ele disse, eu vim ao mundo buscar e salvar o que se havia perdido, eu e você. Então é muito importante a gente parar e pensar nisso, né? Ele permaneceu livre, incontaminado, inflexível, por isso ele disse, eu venci o mundo. Ele venceu. E nós vencemos também, quando nós temos Cristo como Senhor realmente da nossa vida. Por meio da sua obediência, da sua mansidão, pregando sempre a paz, o amor, ele venceu todos os poderes das trevas. As potestades diabólicas que estavam rondando a Jesus caíam por terra a cada dia por causa da sua firmeza para cumprir a sua missão de chegar na cruz para ser o nosso Salvador. Quando os gregos vieram visitar a Jesus, queriam levá-lo para que ele fosse para a Grécia, para ali ser aplaudido e ser realmente venerado, substituindo aos grandes filósofos do passado, que eram Aristóteles, Sócrates, Platão e etc. Ele não aceitou e disse, nisso o Senhor será, meu Deus será glorificado, o Pai será glorificado, porque eu não vou para a Grécia, eu vou para Jerusalém. Na Grécia, um trono estava ali esperando. Em Jerusalém, era a cruz que estava ali esperando. Mas ele olhou para lá, porque lá na cruz, ele via precioso, o seu Filho para morrer por nós. Ele deu-se a si mesmo por nós. Então, às vezes, a gente faz alguma coisa e acha que está fazendo muito. Quando a gente faz muito, Paulo diz, é como se tivesse feito nada. Considere tudo isso como coisa secundária, para evidenciar Jesus Cristo na sua vida. Que Deus abençoe, meu irmão, a você. Que Deus abençoe a sua família, que está aí, neste momento, participando. E agora, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, as bênçãos e as consolações do Espírito Santo sejam com todos agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Bom, meus irmãos, queremos agradecer a presença de todos aqui nesta live. Queremos também agradecer a vida do pastor, né, que nos trouxe essa mensagem juntamente com este memorial da ceia. E que neste momento você, juntamente com sua família, possam entrar em comunhão e que essa semana que se inicia hoje possa ser uma semana de paz, de vitória para cada um. Amém? Oh, quão bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão, como orvalho desce da montanha sobre a relva, nosso chão, comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração, alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus, comunhão, vinho e pão. Ó quão bom, ó quão bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão, como orvalho desce da montanha sobre a relva, nosso chão,
todos juntos em adoração. Alegria enche toda casa, aleluia, glória a Deus, comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda casa, aleluia, glória a Deus, comunhão, vinho e pão. Vinho e pão, comunhão, vinho e pão. Amém. Amém.